Balanço Geral de volta, ao vivo, aqui na Record TV, aqui na TV Equinócio. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Já sabe, quando eu estou sentado, é porque é hora de bate-papo, é hora de entrevistas. E como eu não vou fazer suspense, já falei mais cedo, é o prefeito de Macapá, Clécio Luiz, que está aqui com a gente hoje. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Iniciamos o primeiro dia, do último mês do ano, e a gente falava aqui fora do ar, Se foi uma prova de fogo, um teste, já tá bom, Já chega. Boa tarde. Já chega, já pode parar. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos e todas que nos veem. Nossa, que ano, hein? 2020 parece que é o ano que não quer acabar. E, de fato, esse ano nós enfrentamos um naufrágio que, embora não tenha acontecido em Macapá, e o barco não tenha saído de Macapá, mas como tinha muitos macapaenses, verdade, nós temos que prestar todo o socorro às vítimas. Depois veio a pandemia. Agora, essa elevação do número de casos da pandemia, que eu acho que é muito importante tocar bem nesse assunto aqui. E, por último, o apagão, Eu queria, então, até aproveitar e quebrar um pouco aqui o script e dizer o seguinte: se eventualmente tivermos um segundo turno aqui em Macapá nas eleições, será dia 20. Havendo o segundo turno, eu queria lhe convidar para vir no dia 21 ou 22, logo na sequência, para a gente fazer uma retrospectiva. Poxa, aceito na hora. Do ano, do mandato, de tudo, pode ser? Sim, pode. Fechado? Ótimo, vou explicar por quê. Eu imaginei que nós teríamos o fim das eleições no final de outubro, dia 28, 30. Na pior das hipóteses, domingo passado, Eu teria 2 meses para entregar muitas obras, para prestar contas, para fazer uma transição como nunca fizeram e não fizeram nem comigo. Enfim, entregar bem, porque eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que não fizeram há décadas. Nenhum prefeito das últimas décadas passou o cargo para o outro. Não fez a transição, que é fundamental, e não fez a sucessão. Ou seja, está aqui prefeito, essa aqui é a prefeitura, tem tanto de recursos em caixa, tem isso aqui de dívida, tem esses convênios, tem essas obras, tantos servidores, é o que tem projetado, isso aqui, está aqui esses projetos. Isso não vem sendo feito. Um sai por uma porta, o outro entra por outra. E eu quero realmente entregar. E eu já estou fazendo o registro de tudo para mostrar, olha, essa aqui são as UBSs que nós estamos entregando, essas são as escolas, esses são os CRAs, as academias ao ar livre, enfim, os parques, tudo que a gente está fazendo. Essas são as obras, aqui as concluídas, aqui as que estão em curso, mas está prestado contas parcialmente, tem tanto na conta, tem tantos convênios, enfim, os projetos que não tinha nenhum, hoje nós temos projetos. Pronto, tem um projeto, Luiz, da Fazendinha, que é a coisa mais linda do mundo, inspirada na Praia da Ponta Negra, em Manaus. Lindo, tá aceito pronto. O desafio dando a retrospectiva? Aceito, então, nós fazermos essa... Deixa esse assunto, então, para quando a gente for falar da retrospectiva do ano e também do mandato vai do ser Clécio apertadinho, mas a gente pensava em fazer em 2 meses, vai ter que fazer em 10 dias, Tomara mas aqui começa pelo seu programa, pode ter certeza. Prefeito, no Brasil todo parece que prefeitos e governadores decretaram o fim da pandemia durante o período eleitoral. São Paulo, inclusive, o estado de São Paulo, para ser justo, não a cidade, no dia seguinte à eleição, voltou para a fase amarela e travou tudo. E aqui em Macapá, também foi decretado o fim da Covid ou o uso de máscara ainda é obrigatório? Não, ao contrário. E é muito bom vir aqui no seu programa para falar sobre isso. Nós estamos com índices altos. Você lembra que, acho que a última vez que eu vim aqui, eu falei, olha, nós estabilizamos em baixa. Então, estabilizamos em números baixos e mantivemos assim durante muito tempo, especialmente agosto, setembro e parte de outubro. Hoje, infelizmente, nós estabilizamos, mas foi em alta. E isso é muito perigoso. Nós estamos atendendo, de novo, cerca de 900 pessoas. Ontem foram 1.000 pessoas nas nossas UBS, nas UBS de Covid. Uma boa parte delas está recebendo medicação, isso significa que foram diagnosticadas com Covid. A gente está conseguindo fazer um bom trabalho na atenção primária, mas nós estamos notando que aumentou muito os índices de internação, sejam internações em leitos clínicos ou em UTIs. E isso, obviamente, também fez aumentar o número de pessoas que estão morrendo de Covid. A gente estava perdendo, infelizmente, cerca de 2, 3 pessoas por semana. Nós chegamos a perder semana passada 15 pessoas. Então, se nós fizermos uma retrospectiva das últimas semanas, perdemos 15... Deixa eu pegar os números direitinho para não errar, porque são informações muito sérias, Semana passada, perdemos 8, na retrasada perdemos 15,
na anterior 8, na outra 12 e na outra 8. Então, é um número elevado. São pessoas que estão Esses dados morrendo. o prefeito apresenta, mas, por exemplo, o boletim do governo do estado que mostra o número geral não traz essas mortes. Era inclusive minha próxima pergunta, porque a gente vê relatos, pessoas que ligam para a TV, os nossos repórteres que todos os dias entrevistam pessoas que perderam familiares e parece que os números não aparecem, prefeito. Olha, eu não sei avaliar o boletim do governo do estado, mas eu posso tentar entender o que acontece. Está no nosso boletim mesmo. O que acontece é o seguinte: quando alguém morre por suspeita de Covid, o médico é que dá o atestado, não é o prefeito ou o secretário. Então, o médico, se tem um exame comprobatório, ele já atesta ali, né? E aquela pessoa já vai ser enterrada como vítima de Covid. Mas, se de repente não tem o exame conclusivo, se ele foi feito e não chegou o resultado, aí o médico vai fazer um exame mais apurado e, às vezes, aquele óbito não é computado naquele mesmo dia. Ele pode ser computado 2 dias depois, 1 semana depois, dependendo da investigação epidemiológica. Tem um prazo para se fazer essa investigação, e é por isso que nós temos hoje, para você ter uma ideia, 64 óbitos em Macapá, que ainda estão em investigação epidemiológica. Esses números eles vão sendo acrescentados ao relatório e vão aumentando o número de óbitos. Ou aqueles que a equipe médica atestar que não foi Covid, ele vai ser retirado desse indicador. Mas pode ser por isso, né? Então, ele às vezes não aparece no mesmo dia, porque o resultado, o laudo conclusivo não sai no mesmo dia. Os números atualizados no portal, inclusive, do coronavírus do estado, diz que hoje temos 70% dos leitos ocupados do serviço público e 60% do privado. Gostaríamos que estivesse, imagino eu, abaixo dos 50% com certeza, em ambos, né? Com certeza. Chegamos a ter 30%. Né? Os nossos números nos meses de agosto, setembro e outubro eram números muito bons. E, de fato, nós não podemos... Eu preciso deixar essa informação muito clara aqui. Nós estamos vivendo um outro pico de pandemia. Se é uma segunda onda, eu não posso falar isso porque não tem elementos técnicos para falar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, há um aumento grande do número de casos. Aí aumenta, consequentemente, o número de pessoas que procuram as UBS. Está atendendo 300, 400 pessoas por dia nas UBS. Hoje estão atendendo 900, chegam a atender 1.000 pessoas. Aumenta o número de pessoas que precisam de receitas, aumenta o número de pessoas que precisam de leitos hospitalares e leitos de UTI e, infelizmente, aumentam também as pessoas que vêm a óbito por conta do Covid. E isso, nós não podemos esquecer das sequelas também. Hoje, por exemplo, nós temos um centro de reabilitação que funciona lá na Zona Norte, que boa parte do atendimento é de reabilitação de pessoas que ficaram com sérias sequelas do Covid. Então, não tem porquê nós vacilarmos, nós negligenciarmos esse aumento que está ocorrendo agora. Portanto, então aqui em Macapá, ao contrário, nós estamos enfatizando que nós estamos sim com aumento do número de casos, Luiz, e esse aumento é preocupante, tem consequências e nós podemos diminuir esses números. A população, ao meu ver, Luiz, eu não sei se você concorda comigo, às vezes é até polêmico falar isso, mas dá a impressão que uma parte importante da população resolveu incluir, eu vou usar uma expressão aqui, na sua contabilidade do dia a dia, o Covid e resolveu enfrentá-la sem armas. Quais são as armas que nós temos para enfrentar um vírus que está aí, não tem vacina ainda, ele está circulando, voltou a aumentar a taxa de contaminação em Macapá. Quais são as armas que nós temos? A máscara, mesmo que uns não queiram, não gostem, eu também não gosto. Ninguém aguenta mais a máscara, nós precisamos usá-la. A higiene, especialmente das mãos, né, os nossos hábitos, e evitar o máximo possível as aglomerações. Quase todas as atividades econômicas estão em funcionamento. Elas não vão, nós não temos nenhuma pretensão de fechá-las, mas se nós fizermos a nossa parte, cada um como cidadão, como cidadã, nós vamos poder ter maior tranquilidade e que esses estabelecimentos vão continuar sem nenhum problema e a gente vai continuar tendo as nossas atividades, porque nós não queremos de maneira nenhuma passar de novo pelo que nós já passamos, tanto do ponto de vista da perda de vidas, daquela situação caótica, aquela tragédia que nós vivemos e também por ter, mais uma vez, estabelecimentos fechados, ter um lockdown. Nós não temos, não queremos, muita gente quebrou, muita gente perdeu o emprego. Então, como é que a gente pode evitar isso? Cada um fazendo a sua parte. Vamos entrar agora no período natalino. É um período
que além da questão espiritual, do que representa o Natal, o nascimento de Jesus, de toda essa confraternização universal que acontece nos dias 25 e 1º de janeiro, mas também um período onde as pessoas ganham mais dinheiro, onde as pessoas, o comércio é mais aquecido, a economia se aquece mais, as pessoas conseguem vagas temporárias, nós não podemos colocar isso em risco. Por isso os nossos cuidados pessoais e por isso que, do ponto de vista institucional, Luiz, a gente está fazendo de tudo para que as pessoas, ao primeiro sintoma, procurem as nossas UBS. Nós espalhamos uma rede de atenção para que a gente possa, mesmo aquelas pessoas que se contaminam, possam ter na atenção primária o seu socorro mais imediato para não agravar. O protocolo, a gente percebe que sempre foi, ao sentir os sintomas, procura a unidade básica de saúde imediatamente. O que a gente vê hoje são pessoas que já estão com sintomas mais agravados e vão até a UBS quando deveriam procurar, de repente, já o hospital. Só que o nosso jornalismo acaba de apurar que informações que vêm de dentro do hospital universitário é que ele está lotado, não há mais nenhuma vaga no hospital universitário e que um dos hospitais particulares, é melhor a gente falar o nome para não ficar dúvida, o Hospital Unimed também estaria com 100% lotado. Como é que a prefeitura faz? Se está tudo lotado o hospital, como é que faz com a pessoa que chegou na UBS e que já está ali com sintomas adiantados? Olha, nós estamos conseguindo fazer a transferência, né? Fora o período de final de abril e comecinho de maio, nós tivemos problemas sérios de transferência dos nossos pacientes e perdemos pacientes, você lembra disso, dentro das UBS, foi terrível. Nós entramos na justiça e conseguimos uma decisão, inclusive liminar, que o prazo máximo para fazer a transferência de um paciente é de 4 horas. Então, a gente tem conseguido, porque tem até, inclusive, decisão judicial para isso. Mas, eu não conheço a realidade interna do Hospital Universitário, da Unimed, ou do São Camilo, ou de outro qualquer, mas o que eu digo é o seguinte, eu vou reforçar o que você falou. O melhor a fazer nesse momento, aos primeiros sintomas, não vacile. Você está com sintomas gripais, sentiu dor no corpo, febre, corpo mole, coriza, dor de cabeça, vá imediatamente ao UBS. Lá você vai ser atendido, você vai ser triado, é feito um acolhimento, isso faz toda a diferença, porque esse diagnóstico da triagem, o médico já recebe o paciente sabendo se ele tem comorbidade, se ele tem algum outro problema, ele já tem uma atenção, um olhar diferente para aquele paciente. E ele já vai poder dar o encaminhamento melhor possível. O nosso protocolo, ele tem vários esquemas terapêuticos para cada tipo de paciente, já temos um protocolo para crianças. Então, o melhor a fazer é cuidar, primeiro, para evitar o contágio. Máscaras, álcool em gel, evitar aglomeração. 2, aos primeiros sintomas, procurem as nossas UBS para evitar que você agrave e precise utilizar um leito hospitalar, especialmente um leito de UTI. Prefeito, o senhor falou agora há pouco que o mês de dezembro é um mês especial, né? Natal, as famílias deveriam estar reunidas, mas hoje só vai se reunir quem realmente for do mesmo núcleo, né, da mesma casa. Aí pega eleição, que apesar de ser uma grande democracia, é política, com Covid, o apagão que nos atingiu agora. É um dezembro meio amargo, né? Que eu acho que a autoridade municipal, no seu caso a maior autoridade do município, tem mesmo que vir a público, que aconselhar, que pedir calma. Acho que esse é o momento, né? Isso. Luiz, diziam que quando o prefeito se reelege, ele relaxa, e já trabalha menos, perde o interesse, não tem mais reeleição. E eu fui ao contrário, eu acho que o nosso segundo mandato foi melhor que o primeiro, que eu trabalhei muito mais, eu consegui muito mais coisas, e eu espero, estou com toda a energia, como se estivesse entrando no mandato. Eu espero trabalhar até o dia 31 de dezembro. E entre uma das atribuições, que são várias, que eu tenho, uma delas é tratar também dos assuntos espinhosos. Então, eu estou aqui tratando de um assunto que é espinhoso. Tratar de Covid, eu queria estar aqui anunciando que a gente já estava distribuindo vacina, né, outra coisa parecida. Infelizmente não, eu estou aqui dizendo mais uma vez, gente, vamos tomar cuidado, porque o Covid aumentou novamente, as pessoas voltaram a ir a óbito pelo Covid, a taxa de internação aumentou muito, muita gente está procurando a UBS já agravado, isso é muito ruim. Então aqui estou trazendo uma notícia que não é boa, né, abordando um tema amargo de 1 de dezembro, que era para a gente estar festejando já a prestação de contas, o Natal, o Ano Novo, com a próxima gestão, enfim, eu entregando à prefeitura, mas nós não vamos descansar até o último dia e não vamos fugir das nossas responsabilidades como prefeito, como gestor. Eu fui eleito
para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017 até dia 31 de dezembro agora de 2020. Eu espero, até meia-noite do dia 31 de dezembro, cumprir o meu papel, falando das coisas boas, fazendo o balanço, reconhecendo aquilo que não deu para fazer e também enfrentando as dificuldades que ainda vão aparecer nesse mês de dezembro. Mas daquele primeiro dia do mandato, lá em 2012 para cá, branqueou um pouco o telhado. Né? Bastante. Os cabelos ficaram mais brancos. Branqueou, deu uma caidinha também, mas faz parte, né? Prefeito, não estava no nosso roteiro de conversa, mas nós nos conhecemos, a gente sabe que às vezes a gente traça um norte aqui, a gente desvia um pouco, são muitas mensagens chegando aqui na nossa live. O povo continua extremamente chateado com a prefeitura recapeia e a Caesa vai lá e quebra, prefeito. Terrível, terrível. Não dá para combinar, falar, olha, vamos fazer junto o serviço? Mas é isso que nós fazemos. A Caesa tem em suas mãos, em sua posse, todo o nosso planejamento. Nenhuma rua, tá? Para não deixar dúvida, nenhuma rua dessas que nós estamos asfaltando agora foi planejado agora. O mínimo que tem é de 1 ano e 3 meses. São convênios federais que foram colocados logo no início, quando Davi assumiu a presidência do Congresso, ou convênios federais de antes disso, ou o convênio com o governo do estado, os principais corredores de ônibus, que foi assinado há 1 ano e 3 meses, 2 meses atrás. Então, tudo foi planejado. E, infelizmente, se você for na Leopoldo Machado hoje, já tem 3 buracos, frutos de vazamentos. Já na JK tem mais 2. E por aí vai. Então, é ruim, é terrível. Eu, volta e meia, falo pessoalmente com o presidente da Caesa, mas é muito difícil. E isso cria uma revolta na população e, obviamente, cria na gente também um sentimento ruim, porque não é possível, é dinheiro público que está sendo aplicado ali. As pessoas às vezes não entendem, vê ali o buraco, olha o asfalto de péssima qualidade, e na verdade, um vazamento que está ocorrendo ali embaixo. Bom, agora para deixar a sua comunicação de cabelo em pé, mas a sua comunicação funciona diferente da do governo, amanhã é dia de decreto. Isso. Vai fazer como São Paulo, depois da eleição fecha tudo? Não. Nós queremos fazer desse jeito que nós estamos aqui tratando. Nós queremos preservar esse sacrifício todo que foi feito com vidas, inclusive. Mas para isso as pessoas precisam colaborar. Então amanhã, a nossa previsão, nós fechamos o relatório ontem, a previsão é de amanhã prorrogar o decreto por mais 15 dias. Né? Então, quase todas as atividades estão funcionando. Quais são aquelas que não estão? E eu peço a compreensão da sociedade para isso. Bares, boates, casas de show, de eventos e balneários. Porque, de fato, não tem absolutamente nada contra esse tipo de empreendimento. São empreendimentos que eu gosto, inclusive, de frequentar. Mas é que realmente nós não estamos conseguindo ter nenhum controle. Clécio, mas e a academia? Você reabriu a academia? Foi. Mas foi um processo longo de negociação da prefeitura, reunimos com o Ministério Público. O protocolo que eles apresentaram é um protocolo bem interessante. Inclusive, se colocaram à disposição, através do seu Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física, de fazer autofiscalização, que é uma novidade, mas é uma ferramenta nova, inovadora, de dividir responsabilidades. Porque todo mundo quer manter a academia funcionando, o boxe de crossfit, aquelas equipes de treinos funcionais, as academias de pilates, de outras atividades que são importantes para a saúde. Esse é um outro aspecto desse momento, Luiz. No primeiro momento, o que o mundo todo fez? Foi fechando tudo e depois foi abrindo aos poucos. Só que não tinha, por exemplo, no primeiro momento, o efeito negativo do desemprego. Agora já tem, então eu não posso, quando a gente corta num lugar, ele fica sensível, eu não posso cortar de novo no mesmo lugar. Outro efeito, o efeito psicológico, da saúde mental. Não tinha isso no começo, agora tem. As sequelas, uma das sequelas foi realmente, de forma generalizada, um adoecimento em geral das pessoas, pelo confinamento, pelas sequelas, pelo medo, pelas perdas, por tudo que aconteceu. E as perdas são de todo tipo. Quem perdeu o emprego, quem perdeu o seu negócio, quem perdeu alguém da família. Então, a atividade física ajuda nisso. Então, hoje a gente trata, sim, do ponto de vista epidemiológico, dos dados e indicadores epidemiológicos em si, né, que trata o número de óbitos, número de internados, número de receitas, número de pessoas que testam positivo, que hoje está em quase 40% das pessoas que testam para a Covid, testam positivo. Então, além desses dados, dessas informações, nós estamos avaliando outros indicadores,
que são indicadores econômicos, da saúde mental coletiva das pessoas, da impossibilidade de termos as mesmas atitudes do começo, que eram necessárias, mas agora requer outro momento, de que estamos no Natal, nós não podemos agora, simplesmente no Natal, em que pese a gravidade da situação, dizer, não, vamos fechar tudo. Não podemos. Por isso que esse apelo à sociedade é tão importante, por isso que essa ajuda da sociedade e das pessoas individualmente é tão importante, para que a gente honre esse sacrifício que foi feito, de vidas, de pessoas que perderam emprego, negócio, do sacrifício, das sequelas que essa pandemia está deixando. Então vamos todo mundo fazer a sua parte que a gente vai conseguir passar. Agora a pergunta não para o prefeito Clécio, mas professor Clécio Luiz. 2020 foi um ano perdido para a garotada. Não, acho que isso é incontestável, prefeito. Perdido não, mas foi um ano muito difícil, sem dúvida nenhuma. Se pudesse ter uma escolha, é claro que nós não faríamos o fechamento das escolas. Infelizmente, nós não encontramos uma escolha segura ainda no Brasil, tá? Especialmente aqui na região norte. Nós temos deficiências, nós não estávamos preparados também para, sem nenhuma transição, sair do modelo de aula presencial para aula virtual. Então, a gente está fazendo um mix disso, para que o aluno tenha o conteúdo na casa dele. Como é que ele tem? Nós temos um aplicativo chamado Escola com Você, nós temos as redes sociais, nós temos um grupo de WhatsApp, todas as ferramentas são utilizadas para fazer o conteúdo chegar ao aluno e à família dele. Aquelas casas onde a família não tem um meio como esse, são poucas, ou nos distritos, o material chega de barco, chega de Kombi, ou chega por outro meio na casa do aluno. Mas claro que isso tem perda. E aí a nossa escola está se reinventando, se reinventou para não permitir que essa relação que é tão importante, esse vínculo da escola com o aluno se perca. E uma coisa interessante aconteceu, a reinvenção da pedagogia, a reinvenção dos pedagogos, dos professores, do corpo técnico, as escolas estão funcionando, só não está tendo aula lá, mas tudo mais é produzido, muito material novo sendo produzido nesses novos formatos e, acredite, Luiz, por isso que eu digo que não é um ano perdido, o prejuízo é gigantesco, mas não é perdido porque tem coisas boas que vão deixar um legado. E uma delas, você acredita que nós temos agora, na pandemia, uma inter-relação maior dos pais com a escola do que antes da pandemia, que eles passaram a acompanhar o filho mesmo em casa, ou acompanhar, porque às vezes, como a criança não tem um celular, todo o conteúdo vai para o celular do pai, e ele acaba vendo, e acaba acompanhando, e acaba interagindo, ele não entende alguma coisa, ele está questionando alguma coisa que veio errado. A interação do pai, da mãe, do responsável do aluno, com a escola aumentou bastante durante a pandemia. Agora não tem aquele trajeto, né, de casa para a escola, a hora do recreio, aquele sol. Não dá para mandar um pouquinho de vitamina D para as crianças, porque é barato e ajuda, né? É verdade, nós temos nas nossas unidades, né? Agora é o seguinte... Tem vitamina D para a garotada? Tem. Não sabia. Nós temos complexo vitamínico de tudo que a criança precisa. Nós conseguimos inserir na nossa rede municipal de saúde, inclusive os fitoterápicos, que é uma novidade. Nós temos toda o Rename é a relação de medicamentos que nós somos obrigados a ter. Nós temos toda a relação do Rename, nossas unidades básicas de saúde, temos outros medicamentos de segunda e terceira geração, que não está nessa lista, mas nós compramos para ter. Temos agora os fitoterápicos, que é a inovação, né? que é algo que é muito bom, que é muito bem aceito, especialmente pelas mães e pais das crianças que usam as nossas UBS. Uma pergunta que chega pela nossa live do Wagner Barros. Ele quer saber se o senhor esqueceu do Goiabal, porque o asfalto não chegou lá. E ele tem toda a razão. Não na palavra esquecimento, nós não conseguimos chegar mesmo por falta de recursos, mas ele tem toda a razão. Eu conheço a realidade do Goiabal e realmente nós não conseguimos chegar. Nós estamos com frentes, especialmente na Zona Norte, no Açaí, no Jardim Felicidade, no Novo Horizonte, são 3 frentes, no Infraero, no Renascer, no Pantanal. Temos recursos destinados para o Mar Abaixo, temos recursos para Vale Verde, Murici, Chefe Clodoaldo, para Fazendinha, falando de pavimentação, né? Temos esse convênio com o governo que é de todo o cinturão, ou de boa parte do cinturão de ônibus. Temos 2 obras de grande mobilidade, uma pela Claudomiro e a outra começou na Antônio Coelho de Carvalho, são 7 corredores. Enfim, tem bastante obras, mas em alguns lugares nós não conseguimos chegar. E agora já estamos com as propostas prontas
para a bancada federal, para colocar nesse orçamento que é votado no final do ano, para ter, mesmo não sendo mais na minha gestão, mas já deixar esses recursos encaminhados em forma de emenda parlamentar para o próximo gestor. Prefeito, para te encerrar, já são 1h42 da tarde de hoje, acho que a palavra de ordem é máscara. Máscara. E eu sei que saíram aí divulgações, a pesquisa diz que a máscara não adianta nada, não é verdade. Tem muitas pesquisas sérias falando da importância da máscara, o quanto que ela evita a contaminação. E mesmo quando a pessoa é contaminada e que usa máscara, a carga virá menor. Ela incomoda, a gente já não aguenta mais, a gente também tem que falar a verdade, né? Ninguém aguenta mais usar máscara. A gente chega em casa e quer tirar, na primeira oportunidade tira um pouquinho, mas é importante que ao sair fora de casa, que ao ter encontro com outras pessoas, que a gente use a máscara. Você está trabalhando num ambiente que é controlado. Aqui é controlado, e aqui você o senhor é teimoso. Se você prefere ficar com a máscara, a gente aceita. É porque assim, eu aprendi na gestão que tudo aquilo que eu cobro, eu tenho que dar o exemplo, né? Então, não pense que isso é uma coisa prazer, vou usar minha máscara. Não, isso tem um desgaste, a gente não aguenta mais. Mas nós precisamos usar. Eu imagino, Luiz, que logo, logo vai ter uma vacina. Então, eu imagino que no primeiro semestre do ano que vem nós vamos ter vacina. E aí sim, vamos poder nos libertar da máscara, mas hoje ela é uma aliada. Então, é o principal, usar máscara. Depois, continuar com a higienização das mãos, com água e sabão e com álcool em gel, álcool 70%. E também evitar ao máximo a aglomeração. As pessoas estão livres para fazer quase tudo, mas não pode aglomerar. Então isso é muito importante, porque é assim que a gente vai, já que a sociedade, ao meu ver, salvo o melhor juízo, decidiu, não, nós não vamos parar a vida por conta do vírus, nós queremos conviver com ele. Então a forma segura, ou mais segura de conviver é fazendo isso, usando máscaras, fazendo a higiene pessoal, especialmente das mãos, e evitando aglomeração. Chegaram várias demandas aqui de vários bairros, a gente vai encaminhar para a sua assessoria. Pode mandar. A gente sabe que a comunicação da prefeitura, com um bom humor de sempre, típico já da comunicação, saberá como responder, vou encaminhar pessoalmente. E mais uma vez quero agradecer a sua presença e reforçar o convite após o período eleitoral, porque nesse período a gente não pode falar muitas coisas, para a gente fazer aquele balanço do ano de 2020 e a gente poder dizer se o Clécio Luiz sai com aquele sentimento de missão cumprida ou aquele sentimento de que faltou alguma coisa. Verdade. Então, Combinado? dia 21, combinado. Depois da eleição. Fechado. Então, grande abraço, boa tarde, muito obrigado. Viu? Até a próxima. Conversamos com Clécio Luiz Vieira, prefeito de Macapá, já aceitou o convite aqui, não estava nada combinado, depois da eleição, para a gente fazer aquele balanço do que foi 2020 e do que foram os 8 anos dele frente ao Executivo Municipal. Intervalo comercial e o balanço geral volta já.